volta imediatamente a pensar na origem do Sol, das estrelas, dos mundos, a origem da Terra, dos seres vivos, das plantas, diversidade e a origem do homem. Também pensamos em algo mais e além, porque tudo estava perfeito. Mas, e a origem do mal? Vida, morte, eternidade. Ao pensarmos em vida, morte e eternidade, é uma ruptura com a perfeição, com a criação, com aquilo que Deus planejou para nós. Bem, ao olharmos para essas coisas, muitos pensamentos, muitos pensadores chegam à raia da loucura com ideias fantasiosas. São falácias, ficções, lendas, homens que tomaram como ciência fake news históricas que depois passaram por loucuras. A ciência está cheia, repleta delas. A história nos conta com perplexidade do imaginário do ser humano. Ali nós vemos então que os homens estavam tramando sobre isso, criando ideias sobre a origem do bem e do mal. Uns diziam que o bem e o mal sempre existiram como uma necessidade do antagonismo. Só poderia existir o bem se existisse o mal. Mas a verdade é que o bem não depende do mal para ser bem, para ser bom. Nós vamos vendo outras ideias na mitologia grega. Pandora teria aberto uma caixa de onde teria saído a maldade. Mas, então, a maldade que estava dentro da caixa, de onde ela teria surgido? As perguntas pairam no ar sem resposta, porque causam até uma flacidez no cérebro. O cérebro fica louco, fraco, com uma parca ideia. Ao contrário, quando nós vamos às nossas origens, nos Gênesis, na Bíblia, encontramos ali respostas concretas sobre a origem das coisas, do Sol, dos astros, do planeta Terra, do paraíso, onde você e seus pais foram colocados. Ali Adão e Eva experimentaram o bem, mas resolveram provar do conhecimento do mal. Por quê? A rebelião começou nos céus. O mal desceu dos céus. Isso nós vimos em Isaías 14:12. Eu leio: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Outra tradução da Bíblia: ó Lúcifer, quer dizer o diabo. Você caiu do céu, filho da alva. A alva, a primeira estrela que surge nos céus, que na verdade é o planeta Vênus e não uma estrela. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Então a Bíblia começa descrevendo o mal como surgindo nos céus e Satanás sendo expulso dos céus. E ele e a terça parte dos anjos rebeldes lutaram, mas não prevaleceram contra o nosso Senhor. Jesus começa a vencer o mal no momento em que ele inicia. Mas antes do início, o plano de vencer o mal estava no coração de Jesus. Ele já viu você na sua visão, na sua presciência. Ele conseguiu enxergar e amar você, assim como também amou os seres que havia criado. E logo traçou um plano de salvação e redenção, que é exatamente o alvo do estudo da Bíblia e também o alvo do programa de hoje e dos próximos programas desse trimestre, onde nós estaremos estudando a rebelião em um mundo, em um universo perfeito, dentro da vida, morte e eternidade. Temas que ocupam a nossa mente. Para isso, vamos ler alguns versos da Bíblia. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5, versículo 41. Porque pregoarei o nome do Senhor, agradecer nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos, são
pela própria inspiração de Deus, vemos que Deus criou o universo perfeito. No primeiro verso que lemos, ali registrado em Isaías 14:12, percebemos que houve guerra nos céus e Satanás caiu dos céus, foi derrotado e lançado no universo. Por que? Vamos entender logo mais. Mas depois, 1 Crônicas nos alerta para que nós possamos traçar um caminho de louvor, porque estamos diante da redenção. E foi lido o trecho de Mateus, capítulo 5, 48, e ali, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Deus. Éramos perfeitos no paraíso. Deus olhou para o paraíso e disse que tudo é muito bom, porque o homem estava lá no jardim do Éden. Não era apenas o mundo que era bom, mas o jardim do Éden ficou muito bom com a presença dos nossos pais. E agora, com o pecado, nos desfiguramos, ficamos imperfeitos, mas Deus nos chama, sede perfeitos como perfeito é o vosso Deus. É uma responsabilidade que cabe a você e a mim alcançar uma perfeição tal que possa ser refletindo o rosto de Jesus. Isso é o que vamos aprender na inspiração nos livros, nas palavras de Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 742, que passamos agora a um diálogo em forma de leitura desse trecho. Somos dependentes da Bíblia quanto ao conhecimento da história primitiva, de nosso mundo, da criação do homem e de sua terra. Sendo removida a palavra de Deus, o que podemos esperar se não ser deixados às fábulas e às conjecturas, e o enfraquecimento do intelecto, que é o resultado certo de se cultivarem erros. Veja o que ele está nos dizendo na inspiração. Se nós insistirmos em fábulas, nós estaremos enfraquecendo o próprio intelecto. Não passaremos de conjecturas as ideias sobre a origem das coisas. E o resultado, então, de sermos cultivados erros após erros, ideias heréticas que surgiram desde o princípio e que se avolumam em derrotas de pensamentos anteriores com novos pensadores, apenas neurólogos. Necessitamos, portanto, de algo maior. Necessitamos da autêntica história da origem da Terra, da queda de Lúcifer e da chegada inesperada do pecado ao mundo. De onde buscar então essa verdade sobre a origem de todos os males? Sem a Bíblia, seríamos confundidos por teorias falsas. Cuidado, você pode ser enganado, fake news estão por aí. Começou lá no Éden, lembra? Ali estava Adão e Eva. Eva se afasta e vai para perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali ela conhece o mal tocando no fruto. Por quê? Deus disse: não toque, não coma nesse fruto, porque certamente morrerás. Mas a serpente, o enganador, o autor de fake news, o pai da mentira, o Satanás, disse: certamente não morrerás. Serás conhecedora do bem e do mal, como Deus. Realmente parece que ficamos sabedores do bem e do mal como Deus, mas não. Deus conhece o bem e Ele é o Pai do bem, e conhece o mal, não porque tenha criado o mal, não porque Ele seja o autor do mal, mas Ele conheceu o mal porque perdeu o seu filho Lúcifer, e uma porção dos seus anjos, 1/3 dos seus anjos, perdeu para a perversidade, para o mal. Então, ele conhece o mal e advertiu a Eva, a mim e a você, está advertindo a face do conhecimento do mal, a face de adulterar a minha palavra, de buscar sabedoria onde não existe. Busca a fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus. E é aqui que vamos encontrar a verdadeira sabedoria e compreender a origem do bem e do mal e escolher fazer o bem e sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. A mente estaria sujeita à tirania da suspeição e falsidade. O que acontece com uma pessoa que foge da palavra de Deus e busca ideias humanas, confia na sua própria inteligência? Vai encontrar na falsidade tirania, que é o resultado da obstinação das ideias próprias. Continuamos. Estando, porém, de posse
da autêntica história e princípios do mundo, não precisamos nos embaraçar com conjecturas humanas e teorias que não merecem confiança. Será que dá para confiar em teorias que mudam a cada ano, a cada momento, com cada uma ideia de um novo autor? As ideias sobre evolução, eu me lembro quando eu estava no ensino fundamental, me falaram que o mundo tinha 6 milhões de anos. A Bíblia fala de 6 mil anos, mas Satanás copiou o número 6 para colocar 6 milhões de anos. Quando cheguei no ensino médio, eram 6 bilhões de anos, na faculdade, 6 trilhões de anos, e já chegaram aos 4 trilhões, 20 trilhões, e já se perderam na conta, porque a inteligência do homem se mostra cada vez mais falta e mais falha na observância da realidade. Por isso nós precisamos buscar na fonte, e vamos buscar isso lá na inspiração das parábolas de Jesus, página 36. Seguimos. Satanás é um enganador. Ao pecar ele no céu, nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente seus caráteres. Essa é a razão pela qual Deus não o destruiu imediatamente. Podemos perceber aqui que a longanimidade de Deus foi justamente o que tolerou a presença do mal. Deus foi tolerante para com Satanás, para que ele pudesse mostrar a sua narrativa, a sua feição, o seu verdadeiro caráter malévolo. Se tivesse Deus eliminado a Satanás de pronto, os anjos que estavam titubeantes sempre pairaria a dúvida: será que Lúcifer estava certo? A tirania dos atos de Deus ou a proteção? O mal seria uma semente eterna a multiplicar-se como um joio no planeta Terra. Mas Deus foi longânimo para com eles, e Ele diz que é longânimo conosco, para que nenhum de vocês se perca, senão que todos venham ao arrependimento e alcancem a perfeição em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então compreendendo que Deus é longânimo para com Satanás, mas muito paciente comigo e com você. Ele clama: eis que estou à porta e bato. Ele está esperando você abrir a porta do seu coração. Se eu tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça de Deus. Há a diferença entre o amor e a justiça. O amor parece ser tolerante, mas um amor tolerante é um amor doentio. O amor não pode fraquejar ante a justiça. Amor e justiça são atributos divinos que caminham juntos. Vejamos. Uma só dúvida: quanto a bondade de Deus teria sido como somente má, que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Veja, se Deus tivesse destruído Satanás, a semente ficaria, novos pecadores surgiriam. O mal precisa ser terminado de uma vez por todas, e essa foi a providência de Jesus na cruz. Ali na cruz, o mal foi exterminado para sempre, porque o caráter de Satanás, o assassino do Filho de Deus, aquele que mata você e a mim, que mente para você, certamente não morrerás, mas que qual de nós não vai à sepultura? Qual de nós escapou da morte? Os nossos antepassados todos estão lá, um para o juízo eterno e outros já justificados pelo sacrifício de Cristo. Vem com a gente, vê e entende. Hashtag vê e entende para você curtir, compartilhar e seguir essa programação. Assim você vai acompanhar a palavra de Deus diariamente, mas multiplica. Mas o conhecimento do bem e do mal continua. Por isso foi poupado o autor do mal para desenvolver plenamente seu caráter. Eu esperava Deus, então, que Satanás matasse seu próprio filho e não restasse dúvidas sobre o caráter malévolo do assassino mentiroso Satanás. Lúcifer fechou a porta dos céus. Nenhum anjo, nenhum ser de outro planeta está disposto a ouvir a voz da mentira. Certamente não morrerás. Viram Eva morrendo. Certamente não morrerás. E ele gritou: crucifica-o, mata-o, e matou o Filho de Deus. Agora não resta dúvida, é odioso o pecado, é malévolo Satanás, e esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Durante longos séculos, Deus suportou a angústia de contemplar a obra do mal. É um tempo necessário, um tempo de aflição, mas logo a redenção. Para
eternidade do globo e deixar a besta induzida pelas falsas representações do maligno, pois o joio não podia ser arrancado sem o risco de desarrancar a preciosa semente. A preciosa semente é você, e para que você possa frutificar, era preciso separar o joio do trigo. Então seremos nós tão clementes, como nossos semelhantes, como o Senhor do céu e da terra, e como Satanás. É isso que aprendemos em Parábolas de Jesus, página 36. Não seremos clementes com nossos semelhantes, já que Jesus está sendo clemente até com Satanás, foi clemente com você e comigo? Continuamos. Ao levar Satanás o homem a pecar, tinha esperança de que a repugnância de Deus ao pecado o separaria para sempre da humanidade e quebraria o elo entre o céu e a terra. Essa esperança alimentava um desejo egoísta, destruindo o homem, ou Deus perdoaria o próprio Lúcifer, ou ele teria que condenar o ser humano a quem Deus tanto amou. Mas a justiça se manifestou pela graça, pela redenção e por Jesus na cruz, como vemos. Ele não podia compreender o mistério desse grande sacrifício e benefício do ser humano. Nós é que precisamos ter essa compreensão. Adiante. Satanás estava bem ciente da posição de honra que Cristo ocupava no céu como Filho de Deus, o amado do Pai. Ao deixar o céu e vir a este mundo como ser humano, isso me encheu de apreensão por sua segurança. Satanás tremeu na presença do nosso Jesus. E com esse próprio propósito, Cristo veio das cortes reais para a terra. Com a presença de Jesus na terra, as hostes satânicas tremem. E continua. Temeu que Deus estivesse agora mais disposto a unir o ser humano a si mesmo e conceder-lhe o poder para vencer as suas artimanhas. Quando o céu se abriu, em conexão com a voz de Deus, dirigidas a seu filho, isso foi como um toque mortal para Satanás. Com essas compreensões, estamos entendendo os propósitos divinos para nós todos. Assim, não precisamos titubear nem duvidar da providência divina. Antes, nós temos que acreditar. Jesus disse: vou preparar novos céus e nova terra onde habita a justiça. O mal terá um fim. Para isso, te convido a orarmos. Vem com a gente. Pai querido, ao falarmos de Ti, tentamos compreender as coisas. Espero que pelo Espírito Santo sejamos firmados na verdade, que divinem a verdade, que nós nos desviemos das falácias, das mentiras, das coisas, do pensamento utópico humano, das lendas, das ficções, e nos apeguemos ao sangue da cruz, à verdade que transforma. Abençoa todos que estão assistindo, que eles possam receber de Ti os dons do Espírito para a transformação da vida e plena compreensão da mente, ampliando os horizontes da mente para mais e para além onde habita a justiça. Abençoa-nos em nome de Jesus.